Graças e paz, amados, muito bom estar mais uma vez aqui com os irmãos, podendo entrar no seu lar, na sua casa, para nós cultuarmos juntos, né? Hoje teremos várias surpresas, boas notícias, né? Depois do louvor a gente conversa aí sobre essas boas notícias. Agora nós vamos ler o Salmo de número 100, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, e servir ao Senhor com alegria, e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele quem nos fez, e dele nós somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Deus é bom e misericordioso, Deus é bom em todo tempo, meu amado, e nós precisamos confiar na bondade de Deus. Quero que você feche os seus olhos aí na sua casa, junto comigo, para que nós possamos orar nesse momento, e você possa receber essa presença maravilhosa de Deus em seu lar, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te glorificamos de estarmos aqui, Senhor, mais uma vez, ó Pai, para louvar o teu nome, para engrandecer o teu nome. Te pedimos, ó Deus, que o teu poder se estenda sobre a vida de cada irmão, sobre o lar de cada irmão nesse momento, Senhor, e que juntos nós possamos, Senhor, louvar o teu nome, cultuar o teu nome, ouvir a tua palavra, Senhor, prestar-lhe culto verdadeiro e agradável. É o que nós te pedimos. Abençoa todas as igrejas, Senhor, abençoa os nossos irmãos, ó Pai, com as tuas bênçãos de socorro. O Senhor já tem nos socorrido, já tem nos abençoados, e somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Nós temos, o pai da Thaís voltou para casa, né? Acho que os irmãos já viram aí nas mídias sociais, né? Ele chegou a ficar bem malzinho lá no hospital, mas ele está já em casa, se recuperando em casa. Nós agradecemos a Deus, agradecemos os irmãos que têm orado, que continuam orando, né? Também a Silvana está bem, o Ricardinho, a família dele está bem, o Alex também, né? A Marisa já saiu do hospital, já está bem também, né? O Alex e tudo mais. E nós estamos orando pelos irmãos, para que os irmãos, né, não peguem, mas se pegarem, o Senhor estará conosco, porque Ele prometeu nos livrar na hora da angústia, não da hora da angústia. Ele não nos tira desse momento, mas nesse momento de dificuldade, Ele nos livra, nos cura, nos sara, e nós podemos confiar no Senhor de qualquer maneira. Nós sempre confiamos nele, que tem sido o nosso Senhor, o nosso Deus maravilhoso. E eu quero convidar você para que você venha louvar esse Deus maravilhoso junto conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Somos gratos pela liberdade que Jesus nos deu. Somos livres para adorar, livres para glorificar o nome do Senhor, livres para toda enfermidade, para todo mal, porque Ele nos fez livre. Ele venceu todas as coisas, e nós podemos celebrar. Você pode celebrar o Senhor por isso, celebrar pela tua liberdade, pela vida, pelo que Jesus fez por você. Então nós vamos cantar com muita alegria, declarando que os cegos verão, que os mudos cantarão, que as enfermidades serão desfeitas, que todos os povos adorarão o Senhor e bendirão ao Senhor, ao nome do Senhor, porque Ele nos fez livres, libertos de todo o mal. E você tem autoridade para isso, para declarar no nome de Jesus que a sua vida, que você é livre em Cristo Jesus, para viver uma vida abençoada pelo Senhor. E que se você passar pelas dificuldades, Ele vai te fortalecer e te restaurar a cada dia. Ele tem todo o poder e autoridade para isso. Então declare com alegria que você é livre, livre pelo poder de Cristo.
adorarão, as trevas fugirão. Onde eu grito, eu sou livre, eu sou livre. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão. Onde eu grito, eu sou livre, 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 livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Aleluia, Senhor. Livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre. Eu sou livre. Glória a Deus. Da mesma forma que Ele nos fez livre, a cada dia Ele trabalha o nosso coração, a cada dia Ele trabalha a nossa vida. Que o teu coração, que o meu coração esteja aberto para tudo aquilo que Deus tem a fazer. Nós esperamos a tua presença, Senhor, transformadora, cada dia atuando na nossa vida. O teu Espírito Santo agindo poderosamente em nossa vida, Senhor. Esse momento nós declaramos, Senhor, que é para ti, Pai.
para que o Senhor venha mexer no nosso coração, no nosso interior. Nós queremos a Tua vontade, o Teu querer, os Teus propósitos em nós. Vem, Senhor, e transborda do Teu amor, da Tua alegria, Pai. Oh, Pai, nos dá uma visão diferente, Senhor. Enquanto o mundo quer mostrar, Deus maravilhoso, tanta coisa ruim acontecendo, Pai, há um Deus que tem uma palavra diferente para nós, Senhor. Que em meio às adversidades Ele é conosco, que em meio às adversidades Ele nos sustenta e nos levanta. Pai, não somos abalados, Pai querido, por essas coisas, Pai, porque se estivermos firmados no Senhor, seremos como a rocha, como a casa sobre a rocha, Pai. Sobre o Senhor Jesus estamos firmados. A nossa vida está em Ti, Senhor. Sim, Pai, seremos afligidos, mas nós confiamos no Senhor e a vitória vem. A glória do Senhor resplandece em nossas vidas. Queremos mais de Ti, Senhor. Não queremos sair, Senhor, da Tua presença, Pai. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Só quero Tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a Tua graça já me basta. Fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te entrego, eu tenho.
tua presença, Senhor. Em todo momento, Deus, em todo instante, Senhor, Deus, queremos tua presença, queremos tua presença. Quero estar habitando, Senhor, firmado em Ti, Senhor, firmado em Tua presença, Jesus, em Tua palavra, Jesus. Eu só quero Tua presença. Queremos mais e mais e mais de Ti. Vem nos abraçando, Senhor, nos constrangendo, Senhor, com o Teu olhar, Senhor, com o Teu amor, Deus. Nos leva, Senhor Deus, cada dia mais próximos de Ti, Senhor. Que a nossa casa, nosso coração, nosso viver, nossa vida seja, Senhor, essa casa, Senhor, cuidada por Ti. Que o Senhor venha nos alimentar, nos fortalecer a cada dia com Tua palavra. Reconhecemos, Senhor, a Tua voz a cada instante, Deus. Sermos sensíveis à Tua voz, ao Teu agir, Pai. Vens. Toma o Teu lugar de honra. Toma o Teu lugar de honra, Senhor Jesus. O Espírito de Deus faz o Teu propósito. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem desconstrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem desconstrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos.
nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Lugar de honra, sermos quem tu és. Tome o lugar de honra, tome o lugar de honra, tome o lugar de honra, quem tu és. Tome o lugar de honra, tome o lugar de honra, quem tu és. Tome o lugar de honra, arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Velho está em tuas mãos, o controle, Deus. Faz o teu querer, ó Deus. Toma o teu lugar, Senhor. Nós jogamos os teus braços, Senhor. Esses braços de amor, Pai. Diante da tua graça, Senhor, diante da tua presença. Nós nos lançamos em adoração, em louvor, com o coração, Senhor, para Ti, Pai. Declarando, Senhor, que em Teus braços é o nosso descanso, o nosso conforto. Tu vais além das circunstâncias, dos problemas, das lutas, da nossa fraqueza, do nosso eu, Senhor, das nossas necessidades. Tu estás acima de todas essas coisas, Pai. E a tua paz excede todo entendimento, Senhor. Não é a paz que o mundo dá, mas só o Senhor tem. Tu és o nosso Deus. Segurança somente em Ti, Senhor. Só na Tua presença. És o Deus onde nós confiamos, Senhor. És o Deus, Senhor, que cuida da nossa vida, Pai.
olhas para mim dos céus, me enxergas bem, e não há um profundo lugar onde tu não me encontras com esse olhar. Dos céus, protege do mal, do céu, me ouves também. Se eu chamo, Pai, onde estás? Tu respondes, estou contigo, não te deixo sozinho, filho.
o meu refúgio e fortaleza. Amados, nós estamos trabalhando bastante com relação à construção da igreja. Eu peço que os irmãos não se esqueçam de trazer os seus dízimos, as suas ofertas, né? Que tem nos ajudado tanto na construção. Nós finalizamos o reboque externo, né, da fachada, e agora vamos fazer o gesso a partir da semana que vem, pintura, para deixar as salas preparadas para julho, para o final de julho, início de agosto, estar tudo em ordem. Também não esqueçam de enviar suas ofertas para o terreno, para que a gente possa fazer os pagamentos ali que nós temos o terreno da igreja ainda para saldar essas dívidas, e contamos aí com a colaboração de todos os irmãos nesses trabalhos. Não se esqueçam, aqui embaixo estão as contas da igreja, né, para que você possa depositar. Você pode trazer aqui também na igreja das 8 às 5 durante a semana. Sempre nós estamos abertos, a igreja está aberta, e você pode trazer o seu dízimo se não quiser estar depositando, né? Ou se há necessidade, nós pedimos para alguém ir buscar aí na sua casa. Não há problema algum, ok? Que Deus te abençoe, que você possa nos ajudar, que você possa estar contribuindo com o crescimento desta igreja, como sempre você tem feito. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida. Amém? Amém. Agora nós temos um aviso importante para os irmãos. Nós vamos no próximo fim de semana, dia 28, né? No domingo, nós vamos estar iniciando o culto presencial. Vai ter o culto online, mas também nós vamos estar presencialmente aqui na igreja. Então, segundo a Secretaria de Saúde de Jundiaí, nós podemos iniciar os cultos segundo algumas regras e normas que eles nos passaram, né? E que eu vou dizer aqui para os irmãos. Por exemplo, nossa, tem uma letrinha tão pequena aqui, meu Deus. Para mim poder ampliar. Então, mantendo o distanciamento social, né? Usando a máscara, os irmãos usando a máscara, né? Evitando de nos abraçarmos, cumprimentar com mãos, né? Também nós distribuímos dispenser de álcool gel na igreja inteira, né? Então, em todo lugar da igreja nós temos álcool gel preparado, nós temos preparado toda a igreja, a desinfecção da igreja, né? Nós não podemos, e pedimos para os irmãos que têm acima de 60 anos, para que fiquem em sua casa, para que assistam o culto online, né? E nós vamos estar planejando um culto somente para pessoas acima de 60 anos, o Carvalhais de Cristo. Nós vamos voltar com os Carvalhais de Cristo, ainda não tem a data, mas nós vamos preparar esse culto para os irmãos que têm acima de 60 anos, que eles podem estar aqui no culto, mas eles não podem estar junto com as pessoas mais jovens. Então nós vamos preparar um culto específico para essa faixa etária, para que o irmão possa participar também, né? E assim nós possamos estar juntos. Então nós devemos evitar aglomeração no hall da igreja, né? Lá em cima, na frente da igreja, também no estacionamento, né? Nós não vamos ter o funcionamento da cantina, que não é possível, né? Não pode, a prefeitura pediu para que nós não tivéssemos a cantina, né? Não teremos culto infantil, não teremos classinha para as crianças nesse período. Então, os irmãos que têm criança, eu posso levar a criança? Pode, desde que ela não fique rolando no chão, né? Criança que senta e que assiste o culto junto com você, não tem problema, os irmãos podem trazer, não há restrição. Porém, criança que estão naquela faixinha de idade, que ficam se rastejando pelo chão, esses não podem trazer, ok? Os que andam, mas nós não temos classinha, vai ter que ficar junto com o pai e com a mãe, e participar do culto junto com o pai e com a mãe, porque nós não teremos classinhas nessa época, né? O culto infantil nós não vamos ter. Também nós não vamos ter a escola bíblica, né? Como nós vamos voltar ao culto presencial,
mas só vai voltar os jovens e os adolescentes no sábado, eles vão voltar presencialmente, e o culto da família no domingo, e o forninho na segunda-feira, né, o culto do Espírito Santo, também vai voltar presencialmente na segunda-feira à noite. Porém, em nenhum deles nós vamos ter classinha para as crianças, e nós pedimos aos irmãos que têm mais de 60 anos que fiquem em casa, os irmãos que têm comorbidades, os irmãos que estão gripados, né? Os irmãos que têm contato com alguém que está enfermo, também evitem, né? As enfermeiras, né? Tomem cuidado, as enfermeiras, presta atenção. Então a gente tem que tomar cuidado com tudo isso. Então nós estamos preparados para receber os irmãos, desinfectando a igreja com álcool gel, temos máscara, temos água de garrafinha. Aliás, traga a sua garrafinha de água, né? E se você não tiver, nós temos aqui as garrafinhas de água para fornecer para os irmãos, e assim nós vamos estar bem. Nós temos o banheiro, tem sabão para os irmãos lavarem as mãos, então tudo está preparado para que o irmão possa estar conosco, né? As janelas estarão bem abertas, os aparelhos de ar-condicionado foram revisados, então não há problema nenhum de nós estarmos juntos adorando a Deus aqui. Essa semana o irmão Ernesto Niclaus vai estar publicando um link para que os irmãos possam nos informar em que culto você vai estar presente, se de manhã ou à noite. O culto da manhã será às 10 horas da manhã, como sempre fizemos, e o culto da noite às 19 horas, como sempre fizemos, mas nós temos que dividir a população nesses dois cultos, ok? Então, se nós podemos ter aqui na igreja, pelo que eu percebi aqui, por volta de umas 100, 110 pessoas, nós conseguimos ter aqui. Mais do que isso num culto, nós não podemos, aí temos que fazer um outro culto. E aí, para nós planejarmos isso tudo, nós precisamos que o irmão possa indicar qual, não é inscrição para o culto, é o irmão indicar em qual culto o irmão acha, o irmão prefere estar, se é no da manhã ou no da noite, para que a gente possa se programar com um culto, ou 2 cultos, ou 3 cultos, ou 4 cultos no domingo, de acordo com as necessidades que os irmãos tenham para estar cultuando aqui conosco. Então, espero que os irmãos possam estar em paz com tudo isso, e nós compreendemos aqueles que também, por medo, não venham, né? Nós compreendemos, e Deus está em todas as coisas. Eu quero que Deus abençoe a sua vida e nos abençoe também. Eu tenho certeza que juntos nós cresceremos cada vez mais o Senhor tem nos fortalecido em todas as coisas. É esse o nosso aviso. Então, dia 28, nós iniciamos os cultos presenciais aqui na igreja, e conto com a presença dos irmãos que querem estar conosco e podem estar conosco. Amém? Que Deus te abençoe. Agora nós vamos abrir a palavra de Deus em João capítulo 8, a partir do versículo 21. Né? Hoje é esse texto que nós vamos estar tratando com os irmãos. Só peço para que alguém pegue minha garrafinha d'água está aí perto, Bruno. Pega para mim, por favor. João capítulo 8, versículo 21 em diante. Pode deixar na garrafinha mesmo. Obrigado. Diz assim o texto. De outra feita, falou Jesus, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado, porque para onde eu vou não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque dizia: para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: vós sois de cá, de baixo, e eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, e eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não creres que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então perguntaram: quem és tu? E respondeu Jesus: que é que desde o princípio eu tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava ele do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe
agrada. E dito essas coisas, muitos creram na sua palavra, muitos acreditaram em Jesus. Amados, nós temos muitas escolhas para fazer na nossa vida. Eu acho que esse é um tema muito importante para nós, né? Quando a gente fala sobre as escolhas que nós temos que fazer em nossa vida, porque as nossas escolhas, elas nos levarão em situações que nós não conhecemos. Podem ser boas, né? Ou nos dar alegria, nos dar paz, satisfação, ou nem tanto, né? Ou nossas escolhas podem nos levar para situações que nos entristecem, situações que nos deprimem, que nos deixam tristes de alguma maneira. E o problema é que nós não podemos ignorar que a vida passa rápido, que a vida passa, né? E que não há como nós voltarmos no tempo para restabelecer as coisas que nós fizemos errado. Ou seja, as decisões que nós tomamos, elas ficam em nossa vida e elas permanecem em nossa vida o tempo todo e nós não podemos voltar atrás no tempo. Bom seria se nós pudéssemos voltar e mudar as coisas, né? Eu sempre ouço assim e eu penso da mesma maneira, que bom se eu voltasse a ter 18 anos, né? Mas não com aquela cabeça de quando eu tinha 18 anos, porque senão eu ia fazer tudo errado do mesmo jeito, né? Queria voltar a ter 18 anos, mas com a cabeça de 50 que eu tenho agora. Então, aí eu ia tomar boas escolhas, fazer coisas boas, porque aprendi tanto, né? Porque apanhei tanto e entendi o quanto nós temos que ser prudentes em nossas escolhas. E sendo assim, nós precisamos aprender que as coisas, que essas decisões e as nossas atitudes podem fazer a diferença entre uma vida de alegria e uma vida de imensa tristeza e solidão. E é disso que Jesus está falando para nós aqui. O nosso tema hoje é batalha entre dois reinos. E quando nós falamos sobre batalha entre os dois reinos, nós estamos falando assim, sobre o reino de Deus e o mundo. E quando eu falo mundo, eu estou dizendo o sistema maligno do mundo, né? A forma de se viver nesse sistema maligno do mundo. E sempre que eu mencionar o mundo, os irmãos lembrem-se, não é aqui a terra, porque nós estamos aqui, mas é a forma de nós vivermos nessa terra que a Bíblia diz que está dominada pelo inimigo, que ela jaz no maligno, que ela está imersa pelo pecado, né? Como Jesus nos diz aqui. E por isso nós vamos ver nessa conversa de Jesus como nós podemos tomar algumas decisões que são importantes para a nossa vida, para que a gente possa avançar cada vez mais. E mesmo que a gente tenha tomado algumas decisões difíceis, só tem uma pessoa que pode mudar isso em nossa vida. Chama-se Jesus. Só Ele pode transformar a nossa vida, só Ele pode mudar as nossas decisões. E Deus, Ele tem uma maneira linda de fazer essas coisas. Eu nunca esqueço da vida de José quando eu falo desse assunto, porque José tinha tudo para dar errado, ele foi mimado pelo pai, os seus irmãos o odiavam, os seus irmãos trataram mal, tentaram matá-lo, os seus irmãos venderam ele como escravo ele estava lá no Egito e foi acusado de ter mexido com a esposa de um egípcio, foi para a cadeia, na cadeia ele saiu e foi para o reino e se transformou um faraó do Egito, praticamente um faraó do Egito, né? Tomando conta do Egito naquela época que ele viveu. Mas Deus transformou toda a história de tragédia de José em uma história de bênção. Então só Ele pode fazer isso. Só Ele pode pegar as escolhas ruins que nós tomamos. Só Ele pode pegar a história ruim que nós temos e transformar a nossa história ruim e transformar as escolhas que nós fizemos no passado e que trazem para nós até hoje tristeza, angústia, solidão. Ele pode, Jesus pode transformar a nossa tristeza em alegria. Esse é o tema da Bíblia, né? Ele pode transformar a nossa tristeza em alegria. Essa é a boa nova do Evangelho. Jesus pode transformar a nossa tristeza em alegria. E primeiro nós temos que olhar o versículo 21 que diz que Jesus, falando com aqueles judeus, disse assim, eu vou me retirar
eu vou sair e vocês vão me procurar, mas vão morrer, vão perecer nos vossos pecados, vão morrer nos vossos pecados, porque aonde eu vou, vocês não podem ir. Né? E eles diziam assim, mas como assim? Aonde que ele vai? Jesus vai se matar? Será que Jesus vai se suicidar? Será que ele vai pregar para os dispersos da Judéia? O que Jesus está dizendo quando ele fala que ele vai sair daqui e nós não podemos segui-lo? O que ele quer dizer com essas coisas? E Jesus ele foi bem claro no que ele falou. Ele diz, eu vou me retirar daqui, vocês vão querer me procurar, não vão me achar. Mas por quê? Porque vocês vão morrer em vossos pecados. Porque para onde eu vou, vocês não podem ir, não conseguirão chegar dessa forma que vocês estão. Vocês não vão conseguir estar aonde eu estou. O que Jesus diz é que ele ia se retirar, que havia necessidade, uma necessidade no coração dos homens, que quando ele partisse, haveria uma necessidade nos nossos corações de procurar alguém que pudesse mudar a nossa vida, que pudesse transformar a nossa vida e tirar a nossa tristeza, a nossa angústia. Porque nós vivemos em meio aos pecados, né? Mas em meio aos pecados, nós não podemos estar onde Jesus está. Ele disse, nós sabemos agora que ele estava dizendo sobre a crucificação, sobre a morte, sobre a ressurreição, e que ele voltaria para Deus, e que não dá para nós irmos para o céu estando em pecados, estando no meio do pecado, tendo uma vida de pecado. Não dá para alguém que está nesse sistema, nesse mundo, imerso ao pecado, estar com Cristo na glória onde ele está agora. E aí a gente fica, mas peraí, mas como assim? Então, se eu estou no mundo nesse sistema de pecado pecaminoso, eu não posso estar com Cristo no céu? Não, ele disse aqui que não. E isso, para nós, é uma condição. E nós precisamos reconhecer essa condição que Deus coloca em nossa vida. Não dá para nós entrarmos no céu, porque o pecado não entra no céu. Não dá para entrar no céu, porque estando em meio aos pecados, nós não vamos conseguir encontrar Jesus, e aonde ele está, nós não poderemos estar. Essa é uma condição que nós estamos agora. Essa é a condição que nós estamos e que Paulo fala em Efésios, assim, Efésios capítulo 2. Jesus vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, dos espíritos que agora atuam nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então Paulo aqui ele diz assim, que Jesus ele veio para nos dar vida, para nos tirar dos nossos delitos, ele morreu por causa dos nossos delitos. E quais são esses delitos? Quais são esses pecados em que Jesus fala que nós estamos imersos e que por causa disso nós não podemos chegar ao céu e por causa disso nós não conseguimos alcançá-lo ou conhecê-lo de maneira alguma, né? Primeiro, as nossas atitudes, olha só como que diz aqui, como que nós vivemos nesse mundo, nesse sistema. Primeiro, ele veio para nos perdoar no versículo 2 de Efésios, nos quais andaste segundo outrora, segundo o curso deste mundo. Então nós andamos segundo o curso desse mundo, andamos de acordo com as coisas que acontecem na vida, nós andamos segundo a vida leva eu, deixa-me levar, e vamos vivendo segundo a vida. E quando nós andamos segundo a vida, leva eu e deixa acontecer e vai de qualquer maneira, as coisas acontecem de uma maneira muito ruim em nossa vida. Elas vão acabando com a nossa vida. Essa é uma maneira ruim de se viver. É isso que Jesus está dizendo. Essa é uma maneira de se viver em meio ao pecado, seguindo o rumo do mundo, né? Seguindo aquilo que está no mundo. E não é só seguindo o que é comum no mundo, mas também segundo o príncipe da potestade do ar. Segundo o príncipe. Então tem pessoas que são seguidas, que seguem a boiada, seguem o mundo está seguindo e ela vai vivendo e seguindo a sua vida e gastando a sua vida, seguindo como todo mundo faz. Você já ouviu alguém que provavelmente disse para você, mas todo mundo faz isso.
Aí você fala assim, não, mas isso é errado, isso é pecado. Ah, mas todo mundo faz, qual é o problema que é errado? E essas pessoas, elas seguem os critérios do mundo. O critério daquilo que todo mundo faz, então eu faço também. Se está todo mundo fazendo assim, eu vou fazer também. Outras pessoas vivem as suas vidas tomando decisões baseados no príncipe da potestade do ar, ou seja, em demônios, espíritos, demônios que orientam pessoas, que induzem pessoas, que acabam induzindo as pessoas a viverem de uma maneira que é uma destruição. E nós olhamos aí o mundo, né? Nós vemos as pessoas mergulhadas na droga, matando por causa de tênis, fazendo as maiores aberrações, né? As coisas mais absurdas para nós, que nós olhamos no jornal e ficamos estarrecidos de ver mães matando filhos, e coisas assim que nós não, sequer conseguimos compreender que um homem possa fazer tal coisa, e que certamente são pessoas que são guiadas por demônios, são pessoas que são guiadas por demônios, que levam a sua própria vida guiada pelos príncipes da potestades do ar, guiadas por espíritos malignos, e mais, por espíritos que agora atuam nos filhos da desobediência. Então, existe um espírito que eu chamo espírito de rebeldia, né? Um espírito de rebeldia. Pessoas que são rebeldes, que querem fazer o contrário, só para ser o contrário, que querem ser rebeldes nas suas atitudes, porque tem aquele espírito de rebeldia, aquele espírito de não, eu não quero, e não ouve ninguém, não tomam direção da sua vida e não escutam conselho de ninguém, ou não ouvem ninguém, não aprendem com ninguém, e acham que sozinho elas vão tomar conta da vida delas. E quando essas pessoas ficam mais velhas, elas passam por uma tristeza e uma solidão muito grande, porque descobrem que viver assim, guiado pelos espíritos malignos, ou guiado por um espírito de rebeldia, né? Um espírito de rebeldia. Você sabe que, abrindo um parênteses aqui, falando em espírito de rebeldia, às vezes as pessoas perguntam sobre tatuagem, né? Sobre se tatuagem é do diabo, se tatuagem não é do diabo. Nada é do diabo, porque tudo quem fez e criou foi Deus. Começa por aí, né? Deus cria, Deus tem o poder criador, o poder criativo está em Deus. O diabo, ele não tem poder de criar nada. Ele pode usar a criação, mas ele não tem poder para criar nada. Deus tem o poder de criar todas as coisas. Então, tudo o que acontece, tudo que é criado por Deus. Agora, o motivo com que a gente faz as coisas são mais importantes do que as coisas que nós fazemos. É isso que nós temos que pensar. Por exemplo, uma pessoa que vai fazer uma tatuagem, ela tem que pensar assim, por que ela está fazendo essa tatuagem? Qual a razão disso? Né? Não só o desenho, também tem desenhos que são cultualísticos, né? São desenhos rituais, então a gente tem que fugir disso, mas a gente tem que pensar assim, vou fazer uma borboletinha no pé. Por quê? Por que eu vou fazer uma borboletinha no pé? Qual a razão? Por que eu quero fazer uma tatuagem de borboletinha no meu pé? Eu tenho que pensar nisso. Qual que é a razão? Não, eu quero fazer porque eu achei bonito, achei engraçadinho, acho que eu vou ficar mais bonito, né? Eu acho que eu vou, sei lá, de repente a pessoa acha que se rabiscando fica mais bonita, cada maluco com a sua ideia, não tem problema, né? Com isso. Porém, nós temos que pensar assim, peraí, por quê? Porque tem pessoas que fazem por rebeldia. Ah, minha mãe nunca deixou. Eu vou fazer porque minha mãe nunca deixou. Olha lá, rebeldia, né? Eu vou fazer porque meu pai nunca deixou eu fazer, ele não queria que eu fizesse, ele era contra, ele dizia que eu não ia conseguir emprego se eu fizesse. Então eu vou fazer para mostrar para ele. Espírito de rebeldia, pessoas que seguem espíritos de rebeldia. Essa é uma má decisão que nós podemos tomar. Não estou falando tomar má decisão de fazer tatuagem. Cada um se vira com o seu corpo aí, né? Cada um vai prestar conta do seu corpo para Deus e não para mim, graças a Deus, né? Então você vai prestar conta a Deus. Porém, as razões e os porquês nós fazemos as coisas é que nós precisamos entender. Não é só a questão da tatuagem que eu falei aqui, mas é só um exemplo. Tem cabelo, tem roupa, a maneira da gente se vestir. Às vezes a gente se veste de uma maneira escandalosa só para afetar o cônjuge da gente, né?
Só para afetar o cônjuge. É verdade isso. Eu vejo homens que não deixam a mulher passar maquiagem, não deixam a mulher usar tal roupa, mas eles põem terno, gravata, né? Para se aparecer, para estar bonito, vão na academia para ficar forte. Mas se a mulher fala de fazer igual, não, de jeito nenhum, né? Impedem. Ou as mulheres também, que muitas vezes se vestem não para o seu marido, mas se vestem para as outras pessoas em rebeldia ao marido. Está vendo? Vou mostrar para ele que as outras pessoas vão ver que eu sou bonita. E ele vai ter ciúmes. Um espírito de rebeldia. Um espírito de rebeldia faz com que a gente tome decisões horríveis em nossa vida. E essas decisões que nós tomamos em nossa vida vão prejudicar a nossa vida toda, tirando a nossa paz, tirando a nossa alegria no futuro, tirando aquilo que Deus tem para nós. Essa não é uma boa maneira de viver assim, né? Aqui a Bíblia fala também, entre quais, no versículo 3 de Efésios, entre quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne, né? E dos pensamentos e dos nossos pensamentos. Então, nós temos aqui, eu consigo identificar, só nesse texto, 3 maneiras ruins de viver. Uma, viver, Maria leva eu, né? Vida leva eu, vai passar, aquele negócio, vai passar, né? Que é seguir o mundo, né? O curso desse mundo. Não, vai passar, não, se todo mundo faz, eu faço. É uma maneira ruim de viver. Uma outra maneira ruim de viver é dominado por um demônio, né? Instruído por demônios, instruído por espíritos malignos, né? Uma outra maneira ruim de se viver nesse mundo é viver guiado por espírito de desobediência, né? Por um espírito rebelde, brigando com todo mundo, fazendo exatamente as coisas para magoar os outros. É uma maneira ruim de se viver a vida, mas também tem uma outra maneira que é muito ruim, que no versículo 3 diz, inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e dos nossos pensamentos. Então, também tem a nossa vontade. As pessoas acham assim, a culpa foi o diabo. Não, não foi o diabo. Muitas vezes foi você mesmo. Às vezes é o diabo, mas a maioria das vezes foi você mesmo. É a sua vontade, é a sua carne, é o seu pensamento que te leva para o pecado e que fez você errar. E que depois que você errou, você fala, foi o diabo me tentou. O diabo não estava nem aí, o diabo estava longe, não estava nada, não estava nem aí com esse negócio. Foi a sua vontade, a tua inclinação para as coisas ruins, a inclinação da carne. Mas, pastor, eu tenho inclinações para coisa ruim? Claro. Todos nós. Mas eu salvo também tenho inclinações para a carne? Tenho inclinações para a carne. Eu tenho inclinações para a carne. Acontece que se eu não seguir a vontade do Espírito Santo para a minha vida, que aí eu tomaria as decisões boas, sadias, morais, decisões que me trariam alegria e paz, se eu seguir a vontade da minha carne, eu estou frito. Por quê? A vontade da carne é sempre ruim. A tua Bíblia diz, que a vontade da carne é sempre ruim. Ela quer beber, ela quer comer, ela quer dormir, ela quer se satisfazer com tudo que é bom, né? Ela não quer problema, ela não quer trabalhar, ela quer que os outros vivam em função dela. A nossa carne, ela é ruim o tempo todo. E nós só conseguimos viver bem quando nós nos rendemos a Deus. Quando nós somos guiados por um Espírito, mas um bom Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, aí sim, a vida em nós, há boas escolhas em nossa vida. Quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, sim, as coisas acontecem de uma nova maneira na nossa vida. Porém, nós não podemos esquecer que as nossas escolhas sempre serão maus. Mas, pastor, na escola bíblica sempre fala, as nossas escolhas sempre serão maus. Sempre serão maus, meu irmão. A nossa escolha pessoal sempre será ruim. Sempre que eu escolher sem a vontade de Deus, sem a inclinação do Espírito Santo, sem estar cheio do Espírito Santo, sempre que eu escolher alguma coisa, eu vou escolher o pior para a minha vida. O pior, porque a inclinação da minha carne é ruim. Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu me aproximo de Deus, melhores decisões eu vou tomar. Quanto mais eu me afasto de Deus, quanto mais eu me afasto das coisas de Deus, mais eu vou tomar a minha própria decisão. E o problema é que minha própria decisão, segundo a Bíblia, sempre é má, nunca é boa. A nossa decisão, pessoal,
nunca é boa. Mas pastor, tem aquelas pessoas que são boas. Olha, eu conheço gente mais crente do que os próprios crentes. Conheço gente que não é crente, que é muito melhor, tem o coração melhor do que os próprios crentes. Eu acredito, irmão, porque tem uns crentes que não dá para engolir, é verdade. Mas esse crente vai para o céu, vai para o céu. E esse teu amigo bom vai para o inferno, não importa o que ele faça. Porque a Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso. Ah, mas pastor, mas a pessoa, ela é tão boa. Ela não é boa. As pessoas fazem as coisas por troca, sempre há uma troca. A pessoa, às vezes, ela é boa, ela doa dinheiro, ela dá cesta básica, ela cuida, porque ela tem trauma, porque ela é rica, é abastada, e ela vê, né? O irmão compra o carro, fica feliz. Não sei se já aconteceu alguma coisa assim com você, porque já aconteceu comigo algumas vezes isso. Você compra um carro, está feliz com o carro lá, e você fala, irmão, vem ver o carro que eu comprei, olha que bonito. Aí o irmão fala, você sabia que tem gente na Etiópia passando fome? E você comprando aí um Corolla? Não tem gente assim? Já passou por isso? Já passei também, várias vezes. Você está comendo na churrascaria, né? Você deixa aquele restinho e já vem o irmão, você vai largar aí, tem gente passando fome na Etiópia. Eu sei, sempre teve gente passando fome na Etiópia. Sempre foi assim. As pessoas fazem algo bom por inveja. As pessoas fazem algo bom para cobrir a sua culpa. As pessoas fazem algo bom por qualquer outro motivo, a ganhar. Só consegue fazer coisas boas e ter atitudes boas quem tem o Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor é bom. Deus é todo o tempo bom. Aqui nesse texto mesmo, eu nem queria seguir esse texto aqui de Efésios, mas eu poderia até seguir esse texto de Efésios para provar isso que eu estou falando para os irmãos, porque ele diz assim no versículo 8, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nela. Então, as nossas atitudes boas, nossos atos bons, a nossa bondade, só é bondade quando nós estamos em Cristo, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, quando nosso ato de bondade é dirigido pelo poder de Deus. E aí não tem nada de nós, tem de Deus. São as obras que Deus preparou para nós antes, de antemão. Ele preparou para que nós fizéssemos as suas obras. Então, não diz a nós, diz respeito a Deus. E aquela pessoa que não tem o Espírito Santo toma decisões erradas, faz as coisas ruins. E quando faz algo bom, faz porque tem troca, tem ganho. Não faz porque é bom, simplesmente porque é bom. Não, faz por causa de trauma, faz porque... Eu conheço um pastor que ele me contou uma história, acho que eu já até contei aqui, nem lembro mais, de um rapaz da igreja dele, eu não me lembro os nomes, mas é uma história real. Um rapaz da igreja dele que era dono de várias lojas, e ele ficava bastante rico, e ele trabalhava e tinha dinheiro, e ele dava muito dinheiro na igreja. Era o cara que mais dava dinheiro na igreja, dízimo, oferta. Se precisava comprar alguma coisa, ele comprava. E se algum irmão precisava de alguma coisa, ele comprava 10 vezes o que o irmão precisava. Precisamos de um armário, ele comprava o melhor armário. O irmão precisa de um berço, ele comprava o maior berço que tinha. E dava a ponto de ele ficar pobre de novo. E aí, quando ele ficava pobre de novo, ele trabalhava, até enriquecer de novo. E quando estava rico, ele ia dando tudo que ele tinha, até ficar pobre de novo. Aí um dia o pastor chamou ele e falou assim, viu, vem cá, você é bom demais, você está sempre disposto a dar dinheiro, você está sempre ajudando, é verdade. Então, você está sempre abençoando a vida dos irmãos, e eu vejo que às vezes você entra em dificuldade, depois você trabalha e recupera de novo, viu? Vamos conversar sobre isso, o que está acontecendo, né? Por que você quer ajudar tantos irmãos? Por que você ajuda tanta igreja, né? Qual é a razão de tudo isso? E conversando, esse pastor era psicólogo, conversando com essa ovelha dele, ele descobriu a história do rapaz, que era um rapaz lá do Nordeste, que o pai era uma vida bem difícil, eles tinham uma vida difícil, e que ele ganhava um brinquedo por ano, mas quando vinham os primos, o pai obrigava ele a dar o brinquedo para o primo, né? O primo brincava, não, pode pegar, não, pode levar,
pode levar para você, e ele ficava sem. E daí ele ia e fazia os brinquedos dele, de pedaço de pau, de latinha, e brincava com esses carrinhos. Aí quando vinha um primo de longe, via os brinquedos dele, o pai falava, não, pode pegar, pode levar. E ele ficou com isso gravado na sua cabeça. Então sempre quando ele tinha posses, ele não conseguia ficar com essas posses, porque ele achava que a qualquer momento esse pai podia chegar e mandar ele dar as posses dele. Então ele já dava, porque se Deus manda a gente dar, Deus é pai, eu vou dar tudo. Ele tinha um problema emocional, um problema psicológico. Então ele não dava porque ele era bom, ele não dava porque ele era bonzinho, ele dava porque ele estava doente, emocionalmente doente. Então, sempre que acontece um ato de bondade, nós precisamos olhar por trás desse ato de bondade, o que está acontecendo. E eu digo para os irmãos, somente pode fazer bem aquele que está cheio do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo de Deus que faz bondade através da nossa vida. Então, a nossa inclinação da carne vai nos levar a tomar decisões ruins. Se estivermos no mundo, nós não poderemos achar Jesus. Se nós estamos no mundo, se nós estamos imersos nas coisas do mundo, nós não podemos estar com Jesus, né? Como diz em Isaías, mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados cobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de Deus, né? Então, como eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Se eu não consigo encontrar Jesus se eu estiver no meio do pecado, se eu não consigo tomar decisões boas quando eu estou imerso no meio do pecado, se Jesus subiu para a glória e eu quero estar com Ele nesse lugar e eu não consigo porque eu estou imerso no pecado, qual é a saída para que eu tome boas decisões? Isso, uma outra decisão, tomar uma outra boa decisão. Versículo 23, vós sois de cá de baixo e eu sou lá de cima, disse Jesus. Vós sois desse mundo e eu do mundo não sou. Por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque, se não crerdes que eu sou, e aqui quando ele fala eu sou, ele está mencionando YWHW lá, que é o nome de Deus, né? Ele é Deus. Se nós não crermos que Ele é Deus, morreremos em nossos pecados. É isso que diz no versículo 23. Então, existem dois lugares, né, importantes. O mundo em que nós vivemos, o mundo e o céu, né? E a gente pode viver como cidadão do céu ou cidadão do mundo. Nós podemos viver como cidadão do céu e encontrar Jesus, pois Jesus tem o poder de saciar a nossa sede. Jesus, ele é a água da vida, né? João 4,14 diz, aquele porém que beber da água da vida que eu der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Então, Jesus, ele é a fonte de água da vida. Ele é a fonte da água da vida. Se nós estivermos com Ele, nós estaremos saciados. Nele nós podemos saciar a nossa fome, pois Ele é o pão da vida, como diz em João. Ele mesmo disse, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Ele sacia a nossa fome, Ele cuida de nós, né? Ele nos traz a paz. Jesus nos traz a paz. E o mundo nos leva à morte, à tristeza, ao desespero, a decisões erradas e ruins. E aí nós temos que tomar a maior e mais importante decisão da nossa vida. Como eu vou querer viver a minha vida? Como eu vou querer passar a minha vida? Como que eu vou querer tomar as decisões da minha vida? A maneira de sair desse mundo de pecado, Jesus mesmo disse, se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. É crendo que Jesus é Deus. Que Jesus é Deus, que Jesus é o nosso Senhor, que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele morreu para o perdão dos nossos pecados, e que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Deus, entregue a Deus, nós somos perdoados dos nossos pecados, e o pecado já não tem mais poder sobre a nossa vida, aquele poder da morte que o pecado tem, né? Se você pecar, certamente você morrerá, diz a palavra de Deus. Esse poder da morte do pecado em nós, ele é vencido pela morte de Cristo em nós, pelo sacrifício de Jesus em nossa vida. A maneira de sair desse mundo de pecado é crer em Jesus.
É sair desse sistema chamado mundo, né? Tomar uma decisão que muda os nossos hábitos, a nossa maneira de pensar, tomar uma decisão que venha de Deus para nós, mudando todas as coisas. E para nós que somos cristãos, toda a vida pode ser transformada e renovada. Romanos fala em 12:12 lá, 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, transforma a sua mente, transforma a sua cabeça, transforma a tua vida, transforma as coisas na sua vida, para que você possa viver bem, melhor, para que você possa tomar atitudes boas. Você tem que mudar os seus hábitos e trocar os velhos hábitos ruins, maus, por novos hábitos bons para agradar a Deus. É difícil, hein? É difícil, hein? Não é fácil, não. Olha os exemplos. Fazei tudo sem murmuração e sem contendas, dizem Paulo aos Filipenses, né? Nós temos que fazer as coisas sem contendas, sem murmuração. E é tão difícil não murmurar às vezes, é tão difícil não criar contenda às vezes, né? Engolir sapo aqui. Eu podia traduzir esse texto aqui, fazei tudo sem murmuração e contendas. Eu podia dizer aqui, fazei tudo engolindo sapos. É isso. A Bíblia está falando, não adianta eu querer brigar, não adianta eu querer brigar por tudo, não adianta isso. Eu tenho que fazer as coisas de uma maneira boa, né? Isso exige muita mudança em mim, mudança de hábito da nossa parte, né? Nós precisamos cultivar um padrão de pensamento novo, uma nova maneira de pensar. Hoje tem uma palavrinha bonita aí, mindset, né? Ai, meu mindset, tem que mudar meu mindset. A Bíblia fala isso lá em Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Já está falando isso desde 2000 anos atrás, né? Aí eles mudam aí, transformai-vos a sua mindset. Que mindset nada, eu tenho que mudar meu hábito mesmo. É isso que a Bíblia disse, é isso que eu tenho que fazer, mudar o padrão de pensamento, mudar o padrão de pensamento negativo para positivo. Mas como que eu vou mudar meu padrão de pensamento para positivo? É só pensar, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, que dá certo? Claro que não, claro que não. É só ficar pensando, minha dívida sumiu, minha dívida sumiu, minha dívida sumiu. Ela sumiu? Não sumiu. Eu não estou com frio, eu estou com frio sim, velho. Né? Não tem isso, não tem isso. Mindset não é isso. Né? Mudança de mente não é isso. Mudança de mente é mudança de hábitos, né? Olha o que diz a palavra de Deus, cativo todo pensamento deve ser cativo, levado à obediência a Cristo, 2 Coríntios 10:5. Todo pensamento deve ser levado cativo a Cristo, deve ser levado a Deus. Nós precisamos pensar com a mente de Deus, com a mente de Cristo, né? O mandamento de Deus, por exemplo, fala para nós não roubarmos. Não significa que a gente não pode roubar, quer dizer, significa que a gente não pode roubar, é óbvio, mas que nós não podemos ter um hábito desonesto, que nós temos que ter um hábito honesto em todas as coisas. Não é só não roubar, é ter um hábito de honestidade. Então, quando fala, não roubarás, ele está dizendo assim, terás um hábito de honestidade em todas as coisas. Não é só o roubo, é a honestidade que está em jogo nesse mandamento que Jesus deixou para nós. A gente sempre tem que olhar os porquês, atrás dos porquês, e o hábito exige isso de nós, né? Nós temos que mudar os nossos hábitos, nos despir da nossa velha natureza, nos revestir da nova natureza de Cristo em nós. Quando nós nascemos espiritualmente, nós fazemos parte da família de Deus, como diz lá em Colossenses. Isso não é uma coisa muito fácil de fazer, não é uma coisa muito fácil de fazer, mas também não é impossível, né? É impossível quando é na nossa própria força. Mas Paulo lembra assim, tudo posso naquele que me fortalece. Aí vamos falar aqui dos irmãos crente meia boca, um quarto de boca, ou sei lá. Você fala, o irmão é crente e continua fazendo um monte de desonestidades. Sim, o irmão é crente, mas o seu caráter não foi transformado. Não foi transformado por quê? Porque ele é cabeça dura, tem um espírito de rebeldia, porque ele não quer mudar de vida. Ele não consegue entender que viver as coisas de Deus é melhor. E aí ele continua vivendo aquele sisteminha burro dele para o resto da vida.
E fica aquele crente que nunca consegue alcançar nada, nunca consegue ser abençoado em nada, nunca consegue crescer e prosperar na sua vida. Por quê? Porque não consegue mudar os seus hábitos de vida. Mudar hábito é difícil, né? Você tem que mudar forçosamente por vários dias, né? Por meses até, e depois aquilo vai se tornando agradável. Vou dar um exemplo aí, correr, por exemplo, né? Correr é ruim pra caramba, ninguém gosta de correr, a gente quer ficar deitado no sofá, né? Mas aí você fica doente, dá problema na perna, problema na circulação, dá problema em tudo, e aí você tem que correr, e aí você vai, mas você vai sem querer, você vai, não quer ir, né? Mas você vai, aí depois que você corre, você fala, nossa, que gostoso, nossa, foi tão bom eu correr, nossa, estou me sentindo tão bem, uhul, amanhã eu vou de novo. Chega amanhã, você fala, não quero ir, não vou, não vou. E não quer de novo, e tem que se esforçar mais uma vez. E aí se esforça e vai. Quando você se esforça várias vezes, você cria o quê? Um hábito. E aí você criando hábito, você tem prazer naquilo. Mudou a sua vida. É assim que muda um hábito. Muito crente não consegue mudar hábito. Não consegue, nem pensa em hábito, nem cogita que tenha seus próprios hábitos, né? Acha que tudo é normal, vai vivendo lá do jeito dele, guiado muitas vezes pela rebeldia, guiado pelos seus próprios pensamentos, guiado pela sua própria vontade, e acha que tudo vai dar certo. Não, nós temos um caminho, né? Perdão, eu estou falando aqui no finalzinho da decisão, nós temos que tomar uma decisão para a nossa vida, uma decisão de mudar. E quando Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece, ele está dizendo que sim, eu posso mudar meus hábitos. Você vai chegar no céu e vai falar, mas foi tão difícil. Aí Deus vai falar, não, mas Paulo falou que tudo posso naquele que me fortalece. Você não confiou que eu podia ajudar você a mudar seus hábitos? Que eu podia te fortalecer para você mudar os seus hábitos? Então, a pior espécie de crente que tem é o crente preguiçoso, que não muda os seus hábitos por nada. E aí tem uma vida ruim, escolhas ruins, e depois fala que é o diabo. Foi o diabo. É o diabo. E põe a culpa no diabo em tudo o que faz, porque ou foi o diabo ou foi Deus, né? Então é assim, é bipolar. Ou é o diabo ou Deus. Nunca é ele. Nunca é a mente dele. E aqui em Efésios capítulo 2, nós matamos essa charada e compreendemos que nós temos certamente que tomar uma decisão de mudar as coisas em nossa vida, senão nós não vamos conseguir alcançar aquilo que nós queremos. E uma outra decisão importante para que a gente possa crescer em nossa vida é um caminho. Amados, perguntaram para Jesus no versículo 25, quem és tu? Ele respondeu, desde o princípio tenho dito. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. E eles, porém, não atinaram para o que que Jesus lhes falava do Pai. Tem uma coisa muito legal nesse texto aqui, não sei se vocês já perceberam, mas tem um texto, eu vou ler só a parte que Jesus respondeu para eles aqui, para prestar atenção aí, que legal que é. Jesus diz assim para eles, eles perguntam, quem é você? E Jesus responde, bom, o que é que desde o princípio eu vos tenho dito? Então Jesus está dizendo assim, quem sou eu? Estou sempre falando aí quem sou eu. Você sabe quem sou eu? Está todo mundo sabendo quem sou eu, né? Versículo 26. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito. Lembra que ele está falando com os judeus, com os fariseus, com aquelas raças ruins. Então, muitas coisas eu tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Ponto e vírgula aqui. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essa eu digo ao mundo. Entendeu? Eu vou traduzir aqui na linguagem Ademir Guido Júnior. Ele está dizendo assim, olha, perguntar, quem é você? Você não sabe quem sou eu? Já tenho falado há muito tempo aí, versículo 26. Mas olha, eu quero dizer para vocês que eu tinha muita coisa para falar para vocês, eu tinha muita coisa para julgar vocês, eu podia julgar vocês, eu podia falar os cachorros de vocês. Mas ponto e vírgula, ele diz, porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que eu tenho ouvido dele, essas eu digo. Não é lindo isso? Ou só eu achei bonito? Jesus está dizendo assim, eu podia te julgar, eu podia te amaldiçoar, eu podia te xingar, eu queria fazer tudo isso, porque vocês merecem tudo isso. Mas
eu vou fazer aquilo que o Pai mandou eu fazer. Eu vou falar aquilo que o Pai mandou eu falar. Não é legal isso? Ele tinha vontade de brigar, de sair no tapa. Ele tinha vontade de pular em cima. Mas ele sabia que ele tinha uma missão. E a missão dele era falar e fazer aquilo que o Pai mandou. Olha que legal. Era fazer aquilo que o Pai mandou. Essa parte do versículo mostra uma humanidade de Jesus muito legal. Mostra uma humanidade dele. Porque é muito bom saber que ele tinha vontade de pular em cima dos caras e socar. É muito bom, porque eu também tenho essa vontade. Mas eu tenho que conter essa vontade. Como? Tenho que conter, fazer aquilo que é a vontade de Deus. Eu tenho vontade de fazer um monte de coisa errada, amados. Eu nem vou listar, porque vocês vão assustar comigo. Eu tenho vontade de fazer um monte de coisa errada, acredite em mim. Mas eu não faço porque eu tenho que seguir a vontade de Deus para a minha vida. Jesus mostra o exemplo. Ele era assim. Ele fazia dessa mesma maneira. E nós precisamos agir assim também. Ora, ele é o caminho para a nossa vida, né? Ele é o caminho para a nossa vida. Jesus é o caminho. E João diz assim, e respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é um caminho para nós. Ele é um caminho para nós passarmos. É com ele que nós vamos avançar. Jesus ele podia ter julgado aquela mulher, na pregação do Ernesto, né? Aquela mulher que foi pega em adultério. Ele podia, a lei estava a favor dele lá, porque a lei dizia que a mulher era passível de condenação. Tem um problema jurídico aí, que eu nem vou entrar nessa questão, entre os judeus e os romanos, que eu nem vou entrar nessa questão. Um dia a gente aprende junto esse assunto. Mas ele tinha autoridade para fazer isso. Mas ele foi e perdoou aquela mulher, viu? Está perdoada. Né? Ninguém te acusou? Não. Vai e não peques mais. Ele podia ter fritado ela, mas não fritou. Não fritou. Ele podia pular em cima desses caras, mas ele não pulou. Ele mesmo diz isso. Eu podia, mas eu não vou fazer isso. Eu vou fazer a vontade do meu Pai. Ele é um caminho para nós. A gente quer fazer muita coisa, mas a gente tem que seguir a vontade de Deus para a nossa vida. Jesus diz que ele tinha muitas coisas para falar, ele podia até julgar aqueles homens, porém, o que ele fazia era fazer aquilo que era a vontade do Pai. Em Efésios 2, de 4 a 10, como nós estamos lendo aí, né? Diz lá, mas Deus, sendo rico em sua misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Então, mesmo as pessoas vivendo no mundo, mesmo as pessoas vivendo direcionadas por espíritos do ar, potestades do ar, por espíritos de rebeldia, mesmo as pessoas andando com as suas inclinações à carne e fazendo sua própria vontade, no versículo 4 de Efésios diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, ele nos deu vida juntamente com Cristo. E por isso, pela graça, sois salvos. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, que é junto com ele lá, para onde ele falou que aqueles homens não podiam ir. Então, ele morreu para nós assentarmos lá junto com ele, nos lugares celestiais, junto com Jesus, para mostrar para os séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é dom de Deus. Por isso somos feitos por Deus bondade. Você consegue entender o amor de Deus? O amor de Deus, ele alcança a nossa vida em que mesmo nós sendo rebeldes, mesmo sendo guiados pelo inimigo, mesmo nós fazendo a nossa própria vontade, ele vem com o seu amor e diz aqui, não é um amor, qualquer amor, né? Por causa do grande amor com que nos amou. Então não é um amor comum, é o grande amor de Deus que nos amou. É por causa desse amor que mesmo nós estando mortos em nossos delitos, em nossos pensamentos, em nossas tomadas de decisões, mesmo a gente fazendo tudo errado, ele nos salva pela graça. E quando a gente fala salvar é salvar de alguma coisa, né? Salvou do quê? Salvou da resposta do pecado em nossa vida, que é a morte. Nos salva da morte que as nossas próprias decisões causam em nós. Nos salva até das nossas próprias decisões. Olha que maravilha! Nos salva das próprias decisões erradas que nós tomamos. Então ele transforma tudo. O que veio em nossa vida ruim, ele transforma em uma nova vida, em uma nova forma de viver.
porque ele tem para nós uma missão. Versículo 28 diz: quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. E aqui Jesus dá umas dicas para nós, né? Jesus ele fala da sua crucificação: quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Ou seja, quando crucificarem Jesus, então vocês reconhecerão que ele é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus verdadeiro. E Jesus se mostra um com o Pai, né? E ele diz assim: nada faço por mim mesmo, mas eu faço como o Pai mandou eu fazer. Ele mostra uma submissão muito grande a Deus, ao próprio Pai. Ele mostra uma submissão grande. Então ele é o Deus verdadeiro, que se submeteu. Primeiro, se submeteu. Mais uma vez, se submeteu. E aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque eu faço o que lhe agrada. Ora, Jesus mostra que ele era Deus. Sendo Deus, ele se submeteu ao Pai. Ele se submeteu à vontade de Deus. E ele, aquele que me enviou está comigo, não me deixa. Quando a gente se submete a Deus, Deus não nos deixa. E quando nós fazemos o que lhe agrada, porque quando eu faço sempre o que lhe agrada, Deus não me deixa. É isso que ele está dizendo. Deus não me deixa, não me abandona. Quando? Quando eu faço a vontade dele, ele não me abandona. Quando eu faço a vontade do Pai, quando eu faço aquilo que ele me ensinou, ele não me abandona, ele não deixa, ele sempre está comigo, ele sempre está comigo. Jesus ele mostra que ele era um com o Pai, que ele tinha uma missão verdadeira de Deus, e que ele abraçou a missão de Deus e seguiu, mesmo sendo humilde, ele seguiu fazendo a missão de Deus. Que quando nós fazemos aquilo que agrada a Deus, que é seguir a missão que ele tem para nós, seguindo a vontade dele para nós, então ele está sempre conosco, ele está sempre conosco. E reconhecemos que podemos aprender com ele, então temos a sua presença em nossa vida, e nunca nós vamos estar só. Aquele que faz o que agrada a Deus, tem a sua presença para sempre. Então, o amor de Deus lança fora o medo. Se ele está comigo, eu não tenho medo jamais, né? Eu sempre brinco com os irmãos a respeito de todas essas coisas, e eu quero que os irmãos se lembrem de tudo que eu disse aqui aos irmãos, para que os irmãos possam tomar decisões verdadeiramente boas em suas vidas. Você tem uma condição, reconhecer a sua condição diante de Deus, tomar uma decisão muito importante na sua vida, que é seguir a Cristo, né? Seguir pelo mesmo caminho que ele seguiu, que é mesmo tentando pular em cima, ele seguia a vontade do Pai, né? Ele não fazia isso, ele fazia. Por quê? Porque ele tinha uma missão, e a missão dele era cumprir a vontade do Pai, era morrer para trazer vida. É isso que nós precisamos, E é isso que nós temos que fazer. Nós temos uma missão, e eu vou repetir o que eu sempre falo: enquanto nós temos uma missão, nós somos imortais, não há vírus que nos mate. Nós somos imortais, Deus tem uma missão para cada um de nós, Deus tem um plano para cada um de nós, e enquanto ele não cumprir esse plano em nossa vida, nós somos imortais. Ele não vai deixar ninguém morrer. Nós podemos ir para o hospital, que nem o Alex, né? Pegou o vírus, nem o vírus vai aguentar ficar dentro dele, porque ele é cheio do Espírito Santo, não é porque ele é chato não, é porque ele é cheio do Espírito Santo. Nós podemos pegar ou não pegar, né, Brunão? Eu e Bruno creio que a gente não vai pegar de jeito nenhum, né, Bruno? Não vai pegar, não. Mas podemos pegar também, porque Jesus prometeu nos livrar em meio às tribulações, e não nos livrar das tribulações, entendeu? Então, mesmo que eu pegue, eu serei curado por Deus, eu serei tratado por Deus, isso servirá de uma experiência na minha vida. E se eu confiar de verdade, eu sei que eu não vou pegar isso, eu sei, porque Deus é poderoso, e não há problema nenhum em nada disso, porque as nossas vidas estão em Deus, nós temos uma missão, nós seguimos um caminho, nós entregamos a nossa vida a Ele, nós estamos direcionados por Ele, sempre, meu irmão, sempre. Você pode confiar na graça de Deus que te redimiu, você pode confiar na graça de Deus que te salvou, que te deu uma nova vida, que te dá uma transformação e que consegue mudar toda a sua história e transformar ao fiasco das suas escolhas em algo bom
nesse tempo presente e fazer com que as suas decisões desse tempo presente se tornem em grande bênção para o seu futuro, meu irmão. Confie no Senhor, confie na graça que Ele tem liberado a todos nós, que Ele possa derramar do seu grande amor sempre sobre as nossas vidas, e sempre Ele tem derramado desse grande amor sobre nós. Feche os teus olhos. Senhor Deus, nós te glorificamos, nós te bendizemos, ó Deus, porque a sua obra em nossa vida se cumprirá, a sua obra em nossa vida se manifestará nas nossas atitudes e na bênção das nossas vidas, das nossas atitudes. O mundo verá, Senhor, através de nós, que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A nossa vida será testemunho da sua bondade, do seu amor, da sua fidelidade, Senhor, do seu grande amor por nós, ó Deus. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Nós somos gratos por toda a tua bondade, por todo o teu amor, por todo o teu poder sobre nós. Oh, glória! Senhor Deus. A sua força opera em mim. Eu sei que a sua graça é pra mim. Eu sei que a sua bondade não tem fim. Sei você tenha uma semana cheia de bênção e paz, em nome de Jesus.